Nesse vídeo você vai aprender sobre os 20 componentes mais utilizados em circuitos eletrônicos modernos. Nós vamos entender como cada um funciona e principalmente como que eles transformam aí ideias em realidade nos circuitos eletrônicos. Bora começar? O primeiro componente é o resistor. O resistor ele é um dos componentes mais comuns e importantes que existe nos circuitos eletrônicos. Dificilmente você vai ter uma placa que não tenha um resistor eletrônico. Esse aqui é o símbolo do resistor. E o resistor ele tem a função de limitar a corrente elétrica que passa pelo circuito e ajudar a ajustar os níveis de tensão ao longo do circuito eletrônico. Em termos simples, ele transforma energia elétrica em calor. O valor da resistência, como é que a gente consegue descobrir isso? Ele é medido em ohms. E você pode descobrir esse valor olhando essas faixas coloridas que existem aí no corpo de cada resistor. Cada cor dessa representa um número ou um fator e juntos, quando você junta tudo isso, eles indicam aí o valor total da resistência. O próximo componente é o resistor variável. A ideia é você ter a mesma coisa que um resistor, só que o resistor anterior ele é fixo, né, o valor, né? E se você tivesse um valor de resistência variável? Pois é, esse aqui é o símbolo do resistor variável. Ele é parecido com o do resistor, porém tem essa seta aí, né, para poder mostrar para nós que pode ter uma variação nesse valor. Então, diferente do resistor fixo lá, ele permite ajustar o valor da resistência e ele é muito útil em instrumentos que você precisa fazer calibração ou às vezes você precisa ajustar algum parâmetro num circuito. E é esse ajuste que faz dele uma peça muito importante. Agora vamos falar do capacitor. É outro componente também que, igual ao resistor, é um dos mais usados em circuito eletrônico. E a função dele é armazenar energia elétrica por um curto período de tempo. Esse aqui é o símbolo do capacitor eletrolítico, tá? Existem vários tipos de capacitor, né? Um exemplo comum é esse aqui, que é o eletrolítico. O capacitor eletrolítico ele tem polaridade, né? Ou seja, ele tem um terminal ali, um é positivo e o outro é negativo, tá? Existem algumas formas de você identificar qual que é o positivo e negativo. Por exemplo, uma perna mais longa é o terminal positivo, ou a perna mais curta é o terminal negativo. Se as pernas forem do mesmo tamanho, alguém foi lá e cortou, né? Aí você pode também ter uma identificação no próprio corpo do componente. Então você vai ter uma faixa ali cinza no corpo do capacitor, né? E tem um sinal negativo ali na mesma direção da perna do componente, indicando qual é a perna negativa dele, tá? E a capacidade de armazenamento do capacitor, a unidade que a gente utiliza aí é farads, tá? Próximo componente é o capacitor cerâmico, tá? É o capacitor? Sim, só que ele tem uma forma diferente de construção, tá? Esse símbolo aqui é do capacitor cerâmico e ele é diferente do capacitor eletrolítico porque ele não tem polaridade. Então significa que você pode colocar ele no circuito de qualquer jeito, sem se preocupar em qual terminal vai em qual lado. E uma outra diferença é que o valor da capacitância dos capacitores feito de cerâmica geralmente é bem menor do que o do capacitor eletrolítico, tá? Agora vamos falar de outro componente que é o diodo. É outro componente fundamental nos circuitos eletrônicos. Esse aqui é o símbolo do diodo, tá? E o diodo ele pode ser usado de duas principais formas. Como, primeiro, um retificador de corrente. Então ele transforma uma corrente alternada em uma corrente contínua, tá? Ou uma outra forma também de uso do capacitor é como um interruptor unidirecional. Ele permite que a corrente ela flua apenas em uma direção e bloqueia se a corrente vem no sentido do fluxo, no sentido oposto ao fluxo, certo? Tanto é que o diodo ele tem dois terminais, tá? Tem o anodo, por onde a corrente entra, tá? Geralmente não tem uma marcação específica, ela entra por ali, sai pelo catodo. Tá? O catodo é por onde a corrente sai. E no catodo tem uma identificação de uma faixa branca aí no corpo do diodo. Dessa forma, se você quiser ter um fluxo de corrente, você vai saber pelos terminais dele qual posição que você vai ligar. Se você não quiser ter um fluxo de corrente, né, quiser barrar, você sabe também quais terminais você vai utilizar. Próximo componente, diodo Zener. É um componente eletrônico projetado para operar em modo de polarização reversa. Ou seja, ele permite que a corrente flua em um sentido contrário quando uma tensão atinge um valor aí específico, tá? Que é chamado de tensão Zener.
A principal função é estabilizar as tensões, ou seja, você garante ali que num determinado ponto da tensão ele vai trabalhar, outro determinado ponto não. Esse aqui é o símbolo do diodo Zener, tá? A confiabilidade e o baixo custo desse tipo de diodo, o diodo Zener, faz dele uma solução prática e eficiente aí em uma ampla gama de dispositivos eletrônicos. Praticamente tudo que você vê de eletrônica tem um diodo Zener ali sendo usado. Outro componente também muito versátil, importante na eletrônica é o transistor. E o transistor, ele pode funcionar como um amplificador de sinal ou como um interruptor de sinal super rápido. Essas duas formas de utilização do transistor são as mais utilizadas, tá? Ele é usado em milhares de circuitos, desde rádios até processadores de computador. Então, seu computador, seu celular, basicamente tudo quanto é eletrônica que existe tem ali um transistor, tá bom? Existem dois tipos principais de transistor, né? O transistor NPN, certo? Olha só, essa seta aí do símbolo, ela aponta para fora, né? Que é o negativo, positivo, negativo. É a forma que você vai polarizar ali o transistor. E tem o PNP, que é positivo, negativo, positivo. Você vê que a seta aponta para dentro, certo? Muito bem. Quais são os principais usos aí do transistor? Primeiro, amplificação de sinal. Então você tem um sinal ali muito fraco, um sinal muito pequeno. Quando você gera esse sinal no transistor, o transistor ele tem o potencial de amplificar esse sinal, tá? Dependendo do ganho do transistor. Outra função também, ele pode funcionar como uma chave. Circuitos que precisam ligar e desligar muito rápido. Uma saída de um CLP, por exemplo. Um processador de computador que precisa toda hora ali fazer um fechamento de 0 ou 1, né, em binário. Então os transistores eles são essenciais para isso, são indispensáveis, tá? Outro componente também muito utilizado é o regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um componente essencial para manter uma tensão de saída constante, mesmo quando a tensão de entrada ela fica variando. Esse é o símbolo, né, de um regulador de tensão e ele é usado aí para proteger os componentes mais sensíveis e continuar garantindo o funcionamento estável do circuito. Se você observar, esse regulador de tensão tem três terminais. Ele tem uma entrada, que é onde você conecta ali uma fonte de energia, tem uma saída, que ele vai entregar ali aquela tensão regulada, né, de acordo com a especificação do regulador de tensão. Se ele é 5 volts, por exemplo, ele vai entregar uma tensão estável de 5 volts. Se ele é 12 volts, vai entregar uma tensão estável de 12 volts. E tem o terra, que é a referência ali para o circuito. Então aqui nós temos, por exemplo, um regulador, ele tem aqui a numeração dele, 7805, mesmo que você gere uma tensão maior na entrada, ele vai gerar uma tensão constante de 5 volts na saída. Então isso é muito útil para evitar que componentes delicados queimem devido aí à variação de tensão. Agora vamos falar de um componente que ele é o circuito integrado, muitos conhecem ele como CI. Isso aqui é um dos componentes mais incríveis da eletrônica, porque ele não tem um símbolo específico. Por quê? Porque cada CI ele possui as suas características, tá? E ele não é apenas um componente ali dentro dele com apenas uma função. Ele é como se fosse assim um microcircuito, certo? Dentro de um chip único. Então, dentro de um CI, você vai encontrar diversos componentes. Dentro de um CI, você pode encontrar ali resistores, transistores, capacitor, tudo interligado para poder realizar ali uma função única e específica, dentro de apenas um chip. Esse é o famoso CI, ou circuito integrado. E um dos principais usos, né, que se faz do circuito integrado é substituir circuitos grandes. Então um CI ele pode fazer o trabalho de um circuito muito maior, complexo, que talvez teria que ter uma placa ocupando muito mais espaço, né? Outra coisa também, facilitar as conexões. Então, em vez de você ter que montar vários componentes separados, basta você pegar ali um CI, conectar ali no circuito principal e pronto, ele já tem todas as funções que às vezes até uma placa eletrônica faria, tá? E o CI hoje é usado em praticamente todos os dispositivos eletrônicos, tá? Computador, celular, eletrodoméstico, e ele tem a capacidade de tornar os projetos muito mais compactos e eficientes. Isso facilita muito a produção e, ao mesmo tempo, você consegue diminuir a quantidade de defeitos, porque você tem menos componente para dar defeito. Vamos para o próximo aqui, que é o display de LED aqui de 7 segmentos. É famoso, tá? Isso aqui é um componente clássico, você já deve ter visto aqui em vários lugares, relógio digital, painéis que precisam mostrar números, né?
Então ele é formado aqui por 7 LEDs que são organizados aqui numa forma de segmentos, né, que pode ser aceso de uma forma combinada para mostrar números aí de 0 a 9 e ainda algumas letras, tá? Então, na verdade, aqui você ativa cada filamento desse de uma forma individual. Então, você precisa de algo que vai conseguir fazer a atuação da combinação desses segmentos para poder formar um número desejado ou uma letra desejada, tá? Próximo componente é o relé. O relé, ele é um componente que a gente chama de eletromecânico, ele mistura eletrônica com mecânica, tá? E ele funciona também como um interruptor que é controlado eletricamente. Então, quando você tem um sinal pequeno e você quer acionar cargas maiores, você utiliza o relé, porque com um sinal pequeno, você ativa o relé e o relé consegue servir como um interruptor de uma carga muito maior. Então, ele te dá uma flexibilidade muito grande de você trabalhar com um circuito eletrônico de baixo nível ali de energia, de tensão, de corrente e acionar cargas de alta tensão e alto nível de corrente, certo? Esse aqui é o símbolo do relé. Como é que ele funciona? Ali dentro do relé tem uma bobina que quando ela recebe uma tensão ali na entrada, por exemplo, você pode jogar 5 volts, ela cria um campo magnético. E esse campo é que aciona lá um contato interno, né, que abre ou fecha ali no circuito. E esse contato interno normalmente é um contato que tem uma potência muito maior. E aí eu posso colocar ali uma tensão ou uma corrente para poder ele servir como interruptor de uma tensão ou corrente muito maior, tá? Próximo componente é o indutor. Ele é um componente que ele armazena energia em forma de campo magnético quando uma corrente passa por ele. Ele é feito geralmente de um fio aí enrolado em forma de bobina, né? Para você fazer aí um indutor, existe cálculos, né? Qual vai ser, quantas espiras ele vai ter, qual vai ser o diâmetro do núcleo, qual o tamanho, assim por diante, tá? Esse aqui é o símbolo do indutor. E as principais funções são filtragem de sinais, porque ele remove, né, as oscilações indesejadas de alta frequência, funciona como um filtro, tá? Estabilização de tensão, ele ajuda a manter a tensão constante em fontes de alimentação. Basicamente, tudo quanto é fonte, você vai ver um indutor lá, né, no sistema dele logo na entrada para poder tentar manter constante essa tensão. E também sintonização de frequências, é muito usada para rádio, para ajustar ali, né, a frequência que está sendo gerada ou que está sendo, né, transmitida ali o sinal, tá bom? Agora o LED, ele é conhecido como um diodo emissor de luz, tá? Por isso que se chama LED, né? Light Emitter Diode, né? Depende aí do meu sotaque, tá? O LED, ele é um componente aí super eficiente, tá? Ele emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele. E ele é usado em praticamente tudo, tá? Desde indicadores, em aparelhos, até iluminação residencial e industrial. Difícil você não ver aí um componente eletrônico que tenha uma luzinha para poder indicar se está ligado, desligado, né? Se abriu, se fechou e assim por diante. Esse aqui é o símbolo do LED. E ele tem algumas características principais. Primeiro, ele tem cores variadas. Então, dependendo do material semicondutor usado para poder criar a luz do LED ali, ela vai ter uma cor, certo? O baixo consumo de energia. Então, ele é muito mais eficiente do que uma lâmpada tradicional. Então, na sua televisão, no rádio, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, você tem um LED ali, o consumo dele é muito baixo. E a durabilidade também, ele tem uma vida útil muito longa, tá? Não tem necessidade de substituição, porque ele não tem filamento ali para poder queimar. E quais são as aplicações? Luzes indicadoras em painéis de eletrodomésticos, iluminação de casa, empresas e várias outras aplicações aí que o pessoal consegue colocar um LED. Próximo componente é o cristal oscilador. O cristal oscilador, ele é um componente usado para gerar sinais de frequência constante e precisa. Então eu preciso ali de uma referência de frequência para poder marcar principalmente o tempo. Então esse componente ele utiliza ali um cristal de quartzo que vibra numa frequência muito específica quando ele recebe uma tensão elétrica. Então com isso eu posso usar ele como uma referência do tempo, porque ele sempre vai ter uma mesma frequência ali ao longo do tempo. E para que ele serve? Se eu estou falando de tempo, ó, relógios digitais, então ele garante, né, a precisão na contagem do tempo ali, tá? Desde minutos, segundos, milésimos, centésimos, então ele consegue ter uma precisão na contagem do tempo. É usado também em microcontroladores
para você conseguir executar ali, sincronizar a execução das instruções, um CLP para uma área industrial, por exemplo, né? Até um micro-ondas que você tem ali, que precisa que o microcontrolador do micro-ondas sempre esteja ali fazendo aquelas mesmas tarefas, mesmas funções sincronizado, você vai estar utilizando um cristal oscilador. Telecomunicações mantém também os sinais estáveis para transmissão, recepção de dados, internet, né? Você ter ali os horários das coisas, tá bom? Então esse componente ele é fundamental em dispositivos onde até pequenas variações de frequência podem causar problemas, né? Computador, celular, sistema de comunicação, carro e assim por diante, beleza? Fotodiodo, ele vai gerar uma corrente elétrica proporcional à intensidade luminosa que ele recebe. Esse aqui é o símbolo do fotodiodo, tá? E os principais usos dele: sensor de luz. Então ele consegue, né, gerar um sinal ali de corrente de acordo com a detecção, né, da alteração da luminosidade. Sistemas de segurança, você pode botar um alarme ali que ativa, né, quando ele detecta uma mudança de luz no ambiente. Fibras óticas, que ele converte sinais de luz em sinais elétricos, permitindo aí transmissões de dados em alta velocidade. Ele é muito sensível e é muito rápido, tá? Então é por isso que ele é muito utilizado em dispositivos que precisam captar a luz aí com precisão. Próximo componente é o termistor. Ele é um componente que ele altera a resistência de acordo com que a temperatura muda. Esse aqui é o símbolo do termistor. Ele é feito de um material semicondutor e ele pode ter dois tipos, tá? NTC, que é um coeficiente de temperatura negativo, ou seja, quando eu tenho um aumento da temperatura, a resistência diminui. E tem o PTC, que é o coeficiente de temperatura positivo, ou seja, quando a temperatura aumenta, a resistência também aumenta. Onde é que isso aqui é utilizado? Termômetro digital para poder medir a temperatura, sistema de ar-condicionado, monitora a temperatura ambiente, proteção de circuito, né? Então ele evita ali, se você tem um circuito, algum motor de um ventilador de teto, um ventilador normal, que o motor superaquece. Então ele pode ali gerar, né, uma resistência e o sistema desligar para poder proteger um dispositivo eletrônico. Então o termistor pode ser utilizado tanto para proteção quanto também para medição. Agora nós temos um outro aqui que é o transformador. Esse aqui é um componente que ele transfere energia entre dois circuitos, alterando ali a tensão e a corrente conforme necessário. Um transformador ele é composto por duas bobinas. Nós temos a bobina primária e a secundária. São ali cabos condutores que são enrolados num núcleo magnético e eles não têm contato. Olha aqui como é que é o símbolo do transformador, né? Então a principal forma de utilização do transformador são, por exemplo, para alterar níveis de tensão. Então, se a gente altera o número de espiras em cada lado, entre o primário e o secundário, vai ter uma diferença também na transferência de tensão. Então, por exemplo, eu posso ter um transformador onde eu queira reduzir uma tensão de 220 volts para 12 volts. Dependendo da quantidade de espira que eu faço baseado em cálculo, no primário vai entrar 220 volts e lá no secundário vai gerar 12 volts, né, para talvez usar em aparelho eletrônico. Então, esse componente ele é bem versátil. Próximo componente, MOSFET, é um transistor de efeito de campo de óxido de metal. O MOSFET ele é um tipo especial de transistor que ele é usado para amplificar ou comutar sinais elétricos, tá? Ele controla aí o fluxo de corrente entre dois terminais, que a gente chama de dreno, e outro de fonte, através de um outro terceiro terminal que a gente chama de gate. Esse aí é o símbolo do MOSFET. E por que ele é utilizado? Por que ele é importante? Primeiro, por causa da alta eficiência, né? Ele é ideal para circuitos que precisam lidar com altas correntes ou altas tensões. E a segunda coisa, velocidade. Ele funciona muito bem em circuitos que operam com altíssimas frequências. Por exemplo, para você poder chavear um controle de um motor elétrico, fontes de alimentação chaveadas e também quando você precisa fazer amplificadores de potência, tá? Então a versatilidade faz aí desse componente um componente essencial em dispositivos eletrônicos modernos, desde sistemas industriais até aparelhos portáteis. Próximo componente é o relógio RTC, ou Real Time Clock, beleza? O RTC, ou relógio de tempo real, ele é um componente que mantém a contagem precisa do tempo, mesmo quando você desliga ali um dispositivo, tá? Porque normalmente ele tem uma bateria de backup para poder garantir o funcionamento contínuo. Então
Então imagine o seu computador, mesmo que você tire o seu computador da tomada ali e você liga ele novamente, seu computador está com a data e hora correta. Por quê? Porque lá dentro ficou um RTC funcionando juntamente com uma bateriazinha de backup, onde ele vai guardar a hora, minuto, segundo, dia, mês e ano, dia da semana. Dependendo do RTC, ele tem até mais informações. Ele é indispensável para qualquer sistema que precisa rastrear horário ou evento com precisão. Então, conforme você deve ter visto, cada componente tem suas funções e características. Quando você trabalha junto ali, né, bota todos eles para trabalhar em um circuito eletrônico, eles podem funcionar para cumprir ali um único objetivo, né? Desde preparar uma comida no micro-ondas até levar o homem para o espaço. Tudo isso é graças aos componentes eletrônicos. Fascinante, não é verdade? Pois é, eu acho. Agora, se você achou que falta mencionar algum componente, deixa escrito aqui abaixo nos comentários, beleza? E se você quiser saber mais sobre como é que você usa o multímetro de forma profissional para aprender a medir os valores e funcionamento de cada componente que foi citado aqui, vou deixar um vídeo aqui para você assistir. Obrigado, não deixe de se inscrever no meu canal para você continuar recebendo nossos conteúdos e te ajudar a se tornar um profissional melhor. Até o próximo, hein?